Olá, meus amigos, graça e paz a todos. É o pastor Carlos Souza. Estamos ao vivo gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir, como sempre, que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário também, que você se inscreva no canal. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que está aí em todas as mídias sociais: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, mídias televisadas, jornais e também mídias em gráficas, revistas, jornais, enfim. Tudo quanto é lugar hoje você encontra uma informação, você encontra algum tipo de notícia falando sobre o maior apresentador do Brasil, que é Silvio Santos, conhecido como Silvio Santos, popularmente conhecido como Silvio Santos, pelos seus programas de televisão, enfim, pelo SBT, por suas empresas, enfim, por sua família. Sem sombra de dúvidas, um homem que vai ficar marcado na história do Brasil, na comunicação e no meio empresarial. E o que é interessante é que quando você vai estudar um pouco a fundo a vida e a história do Silvio Santos, você fica impressionado, porque realmente é motivacional, é algo assim surpreendente, né? Um menino que começou lá atrás na sua juventude como camelô e se tornou o homem que se tornou, o empresário que se tornou, o apresentador que se tornou, o pai de família que se tornou, enfim. E eu quero falar hoje sobre o seu lado religioso, quero falar hoje sobre a sua devoção judaizante. Ele que era um judeu, não um judeu ritualista, não um judeu pragmático, não aquele judeu ortodoxo dentro do contexto de um judeu da ortodoxia do judaísmo, mas um judeu liberal, um homem que acreditava em Deus, que seguia princípios dentro da sua comunidade judaica. E nós vamos falar hoje sobre como foi o sepultamento judaico de Silvio Santos, como foi todo o ritual que se sabe que pode ter acontecido com Silvio Santos após a sua morte. Então nós vamos falar hoje sobre como foi o sepultamento judaico de Silvio Santos. Está aí na sua tela algumas etapas do luto judaico. É mais ou menos isso que acontece dentro do contexto do judaísmo, quando há o luto, quando há morte, quando alguém falece. São essas 5 etapas que são seguidas logo após a morte de um religioso no judaísmo. Então as etapas são essas 5 aí. Dentro dessas 5 etapas existem várias coisas que são feitas, tá? Então você tem a primeira etapa, que é o Aninut. Aninut é do momento da morte até o enterro, é o Aninut. Você tem ali a segunda etapa, que é o Shivá, que são 7 dias de luto a partir do enterro, a partir do dia do enterro. Aí você tem o Shlohim. Shlohim são 30 dias de luto a partir do enterro, a partir do dia do enterro. Aí a quarta etapa é o Shinat Avelut, que são 11 meses de luta a partir do dia do enterro. E você tem Yas Rezeit, que é o aniversário anual do falecimento, conforme o calendário judaico. Então são essas 5 etapas que se dão quando há a morte, quando há o falecimento dentro do judaísmo. Então lá o rabino, né, ele vai ali então tomar a frente e fazer todo o ritual religioso, toda a prática judaizante de velório, sepultamento, como tratar o corpo, como são as orações, as rezas, enfim, tudo que é feito dentro desse contexto. E tem uma matéria que eu quero que você leia comigo, tá aí na sua tela agora. Essa matéria saiu no G1 da Globo, e essa matéria é uma nota que a família do Silvio Santos, a família Bravanel, ela deu para a imprensa brasileira em São Paulo, que foi o seguinte: à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica.
ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu. Isso aí é a nota da família de Silvio Santos. Ou seja, como ele era um judeu, e ele era um judeu, não aquele judeu ortodoxo, que usa aquele chapéu preto, aquela barba comprida, aquelas trancinhas, símbolos nas mãos e tal. Mas ele é um judeu, não desse tipo de judeu ortodoxo, dentro de uma ortodoxia judaizante, mas um judeu mais liberal, mais flexível, mas mesmo assim ele pediu para que fosse o seu corpo, após a sua morte, tratado dentro da região judaica. E aqui, gente, não tem como você fugir da palavra de Deus, tá? Não tem como você fugir, tá? Porque o Antigo Testamento, a Torá, você vai subir ali, você vai perceber ali os textos judaicos, quando se trata da vida humana, da origem da vida humana, isso que os santos pensavam. Quando você texto lá, Eclesiastes capítulo 12, no versículo número 7, Eclesiastes 12, versículo 7, lá diz o seguinte, que o corpo volte ao pó, né, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, dentro do contexto judaizante, o que você tem ali, dentro do contexto judaizante, você tem ali a ação mais latente, mais viva da religião judaica. Porque assim, como é que Deus tem, quando lê o Torá, quando lê os textos sagrados, eles dizem que a vontade do Eterno é essa. Ora, o Eterno deu a vida ao homem do pó da terra. A palavra lá, Gênesis, que aparece em Gênesis, pó da terra, inclusive está lá em Gênesis 2, versículo 7, a palavra formou, em Gênesis 2, versículo 7, ela formou ali, no hebraico, ela é yatsar. A palavra formou é yatsar. Gênesis 2, versículo 7, a palavra formou é yatsar, que significa dar, modelar, ou seja, dá o sentido de como Deus pegou e formou o homem. E a palavra pó da terra, lá em Gênesis 2, fala pó da terra, a expressão pó da terra em hebraico, ela é Yapar Mihadamá. A palavra pó da terra é Yapar Mihadamá, que dá o sentido de poeira lançada ao solo, dá o sentido de mostrar a origem de onde o homem veio. Então, o Silvio Santos, ele tinha em mente esse conhecimento judaico, esse conhecimento da Torá. Então, ele sabe qual é a origem dele. Mesmo o Silvio Santos sendo o maior apresentador do Brasil, sendo o rei da televisão, sendo um grande empresário, reconhecido no Brasil e no mundo inteiro, um homem que inspirou milhões e milhões de pessoas e continua a inspirar, mesmo depois da sua morte, mesmo depois da sua partida, ele tinha essa consciência religiosa de que o eterno Deus, de que Deus havia formado o homem do pó da terra e depois do falecimento, esse corpo que é o pó deve ser devolvido à terra. Esse é o pensamento judaico, tá, gente? Para a morte. Tá? É igual o pensamento cristão, igual o pensamento cristão evangélico, tá? Nós cristãos evangélicos, nós acreditamos também que viemos do pó da terra e quando morremos somos devolvidos ao pó. Mesmo sentido, tá? Então assim, o Silvio Santos, ele acredita que depois da sua partida, depois da sua morte, o seu corpo deve ser devolvido à terra. E como é que isso é feito? Ora, quando um religioso judeu, ele morre, o que acontece depois da sua morte? Esse é o pensamento dentro do contexto do judaísmo, tá? Claro que uns para mais, outros para menos, alguns mais ortodoxos, outros mais liberais, mas o fundamento é o mesmo, é a palavra de Deus, é a Torá, são os costumes judaicos, ok? Então eles entendem assim, Deus fez o homem do pó da terra, ok? Deus fez o homem do pó da terra, Deus formou o homem, Yatsar, formou, Yatsar, que é a palavra formou, pó da terra, Apar Mihadamá, pó da terra, poeira lançada ao solo. Então o judeu, ele entende que Deus fez ele do pó da terra, e pro pó da terra ele vai voltar, porque ele foi formado dali. Yatsar, formou, foi dali que ele foi tirado. E o espírito volta para Deus, porque Deus concedeu a vida para ele. Então em tudo ele glorifica o eterno, em tudo ele glorifica a Deus. Consegue compreender? Então, depois que esse religioso judeu, ele falece, o que aconteceu com o Silvio Santos, ele faleceu, ele disse,
olha, assim que eu falecer, eu quero que o meu corpo seja preparado dentro do contexto judaizante, eu seja logo sepultado. Por quê? Porque ele tem essa intenção de ter o corpo dele. Depois, quando um judeu morre, o que aconteceu com o Silvio Santos foi isso. Ele faleceu, os médicos constataram a sua morte, e então o rabino vem e esse corpo então ele é lavado com água. Por quê? Porque a água trata da purificação. Esse corpo é lavado com água, às vezes ele pode ser até embalsamado, perfumado, lavado com mirras, com óleo, e depois ele é envolto em um tecido de linho fino, branco, né? Não precisa ser um linho propriamente dito, mas tem que ser um tecido branco. Ele é envolto, esse corpo, nesse tecido de cor branca, né? E lá em Israel, para quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, estou aqui na Europa, inclusive aqui em Lisboa, nasceu o antepassado do Silvio Santos, que é o Isaac Abravanel, né? Aqui em Lisboa. Então, quando esse judeu ele morre, ele falece, ele parte, o seu corpo é lavado, recebe uma lavagem, essa lavagem representa uma purificação. Esse corpo pode ser embalsamado, pode ser perfumado, ele pode ser passado um óleo nele, ele é envolto, esse corpo é envolto em linho fino ou em um tecido branco. Lá em Israel, em Jerusalém, o corpo ele é devolvido para a terra, ele é sepultado sem caixão. Na grande maioria das vezes é sem caixão, para que o corpo esteja em contato direto com a terra, porque dali o Criador tirou aquele corpo. Consegue compreender? Então o corpo é devolvido para o seu local de origem, que é a terra, que é o solo, ok? A palavra formou lá, yatsar, no sentido de que Deus pegou a terra, o pó da terra, e modelou e formou o homem. Então, quando o homem falece, esse corpo é devolvido para a terra. Isso que aconteceu com Silvio Santos. O rabino responsável lá pelo ato judaico religioso, na hora do culto fúnebre ali, daquela religião fúnebre, o rabino então ele tem essa percepção. E o corpo não pode ficar sozinho durante esse período, tem que ficar sempre ali acompanhado por alguém. E detalhe importante, por que o Silvio Santos não permitiu o velório público? Sabe, quando morre um artista, morre uma pessoa famosa, logo lá se abre a Câmara de Vereadores, se abre lá locais públicos onde tem fluxo de multidões de pessoas, ginásios de futebol, museus, câmaras, locais importantes, significativos para a sociedade, é aberto ali o velório ao público, e milhões de pessoas passam ali, vem aquele caixão, vem ali aquela pessoa falecida. Por que com o Silvio Santos isso não foi possível acontecer? Sabe por quê? Porque na religião judaica, o Silvio Santos era judeu, ver o corpo do falecido, ficar olhando para o corpo do falecido é vergonhoso para o falecido. Por isso que não se pode ver o corpo do Silvio Santos, porque é vergonhoso, isso na religião judaica, tá? Então não se pode ficar olhando o corpo, o cadáver ali, a pessoa que está morta, porque é vergonhoso para o morto, tá? Então não é permitido isso na religião judaica. Tá? Então faleceu, eles preparam o corpo com uma lavagem. Depois que eles preparam o corpo com uma lavagem com água, eles podem balsamar o corpo, envolver o corpo então em um tecido branco e já levaram já para ser sepultado. Isso é muito rápido. Detalhe, Silvio Santos faleceu no sábado e ele não pôde ser sepultado no sábado por causa do Shabat, que é o dia do descanso, né? Então ele não pôde ser sepultado no sábado. Se esperou até o domingo, lá por volta de 8 horas da manhã, para poder fazer o seu sepultamento o mais rápido possível. Por quê? Porque dentro do contexto do judaísmo, depois da morte, quando o corpo é devolvido à terra, então o morto ele entra em um estado de paz. Ele foi justo durante a sua vida.
Ele foi reto durante a sua vida, agora então, depois do falecimento, ele entra então em um descanso, em paz. Consegue compreender? Então tudo isso é importante e é significativo dentro do contexto da religião judaica, dentro do contexto judaizante. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, no judaísmo é proibido a autópsia, tá? Não se pode fazer autópsia, é proibido a autópsia, tá? Por quê? Porque tudo aquilo que está no corpo do homem foi o Senhor quem fez, Yatsar, o Senhor formou com as suas mãos, o Senhor modelou com as suas mãos, então não é permitido a autópsia. Se acontecer de alguma lei, alguma ordem superior, algum juiz, algum magistrado ordenar a autópsia, então depois aquilo que foi tirado deve ser devolvido ao corpo fechado para ser tudo sepultado junto, tá? E então, se você for pensar, por exemplo, no contexto bíblico, eu vou falar sobre essa imagem que está aqui, ó, essa imagem que está aqui, você vê ali, ó, uma sepultura, aí você vê ali alguns judeus sepultando segurando um caixão que eles vão sepultar, e aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Tem aqui em cima o espírito daquele falecido. É importante explicar isso aqui. Por quê? Porque dentro do contexto da religião judaica, a gente vê isso lá no Novo Testamento, lá no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 11, a gente tem ali uma exposição clara da crença judaica. Por quê? Porque Lázaro morre, lá em João capítulo 11. Lázaro morre e as irmãs mandam um recado para Jesus e o recado chega a tempo. Porque Lázaro estava doente, elas mandam avisar Jesus. Quando Jesus sabe da notícia, lá já tinha morrido. Só que Jesus só vem até a aldeia de Betânia 4 dias depois da morte de Lázaro. 4 dias depois da morte de Lázaro. Por quê? Porque dentro do contexto judaizante, o costume daquele tempo era o seguinte: a ideia que se tem dentro da cultura, da tradição judaica é a seguinte: essa cena que está aqui, ó, tá vendo aqui? Tá ali alguns homens, tem um caixão, e ali em cima, tá vendo aqui em cima, ó, tem o espírito daquela pessoa morta, tá vendo? Tá aqui, ó, a ilustração. Tá lá embaixo os homens lá embaixo. Tem uma sepultura, tem um caixão e alguns homens segurando o caixão. Tem até um rabino lá, tá vendo? E aqui em cima tá o espírito daquela pessoa que morreu. Quando você lê o Evangelho segundo João, capítulo 11, é bem claro ali. Jesus, ele sabe da notícia que Lázaro morreu e ele permanece e não vai até lá. 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus ele vai então à aldeia. Quando Jesus chega na aldeia, Lázaro já estava morto e sepultado, morto e enterrado há 4 dias. Uma das irmãs dizia assim: Jesus, o corpo dele já cheira mal, porque ele já está lá há 4 dias. Por que Jesus esperou 4 dias para ir então até a aldeia, para ir então até Betânia e então para ir ao cemitério ressuscitar a Lázaro? Depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Porque esse contexto religioso aqui é judaizante, ó. Tá vendo aqui? Por quê? Porque acredita-se dentro do contexto judaizante que a alma, o espírito do homem depois que morre, ele fica próximo ali à sua sepultura, ao caixão, etc e tal, por 3 dias. Por 3 dias. Então Jesus, ele diz assim: eu não vou lá ressuscitar Lázaro até o 3º dia. Porque vão dizer que o espírito estava lá, foi fácil, né? Então a ressurreição vai ser um milagre pequeno, e para ali e para lá, então vou esperar depois de 4 dias é que eu vou. Por quê? Porque depois de 4 dias, na tradição judaica, o espírito já entrou em descanso eterno, o corpo já entrou em descanso eterno, acabou. Depois de 4 dias, o corpo já está em estado de decomposição,
segundo a medicina, até o próprio cérebro já derreteu, acabou o cérebro. Então é impossível vida depois de 4 dias uma pessoa morta. Depois de 4 dias que uma pessoa está morta, é impossível vida, é impossível ressurreição. Então, acreditava-se, dentro do contexto do judaísmo, que o espírito da pessoa que morreu ficava ali, próximo ali ao seu corpo, à sua sepultura, enfim, por 3 dias. E Jesus só ressuscita Lázaro no 4º dia. Então todos ficaram surpreendidos. E detalhe que você percebe nesse ritual judaizante da morte e ressurreição de Lázaro, é que depois de 4 dias Lázaro ressuscita. E detalhe, quando ele sai da sepultura para fora, ele está envolto em tecidos de linho fino branco, e ele está todo envolto em faixas, porque era o costume. Naquele tempo não tinha caixão. O corpo era lavado para purificação, talvez embalsamado e depois envolto em tecidos de linho fino branco e colocado na sepultura. Até que Jesus chegou lá no 4º dia, mandou remover a pedra, que colocava uma pedra na entrada da sepultura. A sepultura não é como é hoje, que é no chão. Antigamente, lá naquele tempo bíblico, a sepultura era em caverna. Então eles removeram ali a pedra e Jesus chamou Lázaro pelo nome e ele saiu envolto em panos. Ok? Então Jesus fez esse milagre em João capítulo 11 e nós temos ali atestado toda uma tradição, toda uma cultura judaizante do sepultamento. A morte, depois a lavagem com água ao corpo, o embalsamento do corpo, perfumes no corpo, envolto em linho fino, em pano, depois colocado na sepultura. Não tem todo aquele ritual de ver o cadáver, de se despedir, etc e tal. Enfim, na tradição judaica é vergonhoso as pessoas ficarem olhando para o morto. Isso não é permitido, isso é proibido, tá? Não é permitido isto, tá bom? Porque é vergonhoso para a pessoa falecida. Então existem vários costumes e tradições dentro do judaísmo que o Silvio Santos ele passou, por exemplo. Isso foi um desejo dele. Tá aí na matéria, vou colocar para você ver a matéria do G1, tá aí, ó. À medida que o nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida, ou seja, à sua morte. Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos a cerimônia judaica. Ou seja, Silvio Santos faleceu, o corpo dele foi lavado com água, talvez colocado óleo, algum incenso, alguma mirra, algum perfume, envolto em faixas de linho fino, em um tecido branco, e foi então levado à sepultura. Talvez o caixão que o Silvio Santos foi colocado teria sido um caixão todo em madeira simples e comum, tá? Apesar que lá em Israel nem caixão os judeus eles utilizam, eles são envoltos ali. Quando morre um judeu em Israel, praticante do judaísmo, e o corpo dele é lavado, logo então ele é envolto em tecido branco e é sepultado já direto na terra. Eles têm então essa realidade do yatsar, né, do hebraico, a palavra formou, yatsar, que Deus então formou o homem do pó da terra. A palavra pó é yapamir hadamá, e a damada ao filho de poeira lançada ao solo, ou seja, representa a insignificância do homem. Enquanto o homem ele é frágil, ele é comum, né? Não somos nada, né? Então, se você seria um judeu, praticamente um judeu liberal, ele errava devotamente na tradição judaica. Então, ele pediu para a família que depois que ele partisse, ele falecer, que o corpo dele fosse levado logo para o cemitério. Ou seja, no judaísmo é proibido a autópsia, nós faz autópsia. No judaísmo de morte, o corpo é lavado com água, talvez embalsamado com perfume, com óleo, mirra, e depois envolto em linho fino e levado para o sepultamento. Aqui, lá no Brasil, na Europa, no Brasil, o judeu convalesce, ele é colocado no corpo, ele é uma madeira simples, tá? Mostrando então a sua igualdade, mostrando então a humildade, enfim, todos somos iguais
todos somos irmãos. Então é isso, tá bom? Então um pouquinho hoje sobre como foi o sepultamento judaico de Silvio Santos, tá? Foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Como o Silvio Santos era um judeu ortodoxo, um judeu praticante mais liberal, mais ou menos isso aconteceu. Tá? Tudo de acordo com a palavra de Deus, tudo de acordo com princípios bíblicos, tá? E tá, eu vou comentar, esse é o caixão, tá? Caixão simples. Esse é um caixão simples, na tela agora. O judeu em Israel, ele é sepultado lavado, depois da morte, ele é envolto em cilinho fino branco, em corpo, e já é sentado de terra. Mas não tem um costume, então, de lavar o corpo, envolver em pano branco, depois com a caixão de maneira simples, e então ser sepultado. O que é o seguinte, é que foi feito aí, recentemente, várias descobertas, claro que o Silvio Santos já falou sobre isso, em vida, em 1980, o Silvio Santos falou sobre a sua origem, né, sua origem judaica, né, o Silvio Santos, na década de 1980, ele falou da sua família, ele falou da sua origem, né, que é judaica, e ele falou, inclusive, do seu apego com o filósofo, e também uma lição bíblica terrível, que é o Isaac Ben Judá Bravanel, que foi filósofo, foi comentarista bíblico, foi um financista judeu português. Inclusive, o Isaac Ben Judá Bravanel nasceu em Lisboa, ele nasceu aqui em Portugal, viveu aqui em Portugal, e ele foi um cara fenomenal. Você sabe, esse ano passado do Silvio Santos, o Isaac Ben Judá Bravanel, ele foi um cara que foi um ilustre no passado do Silvio Santos. Ele teria financiado o rei da Espanha até o próprio Colombo, né? Então é algo aí interessantíssimo no contexto judaico de toda essa história grandiosa do apresentador Silvio Santos, né? O Dom Bravanel, né? Então, eu quero que você que está gostando desse vídeo, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha que você gostou, tá bom? A gente está tentando aqui fazer trazer para vocês sempre informações bíblicas, teológicas, acadêmicas, filosóficas, enfim, algo que ajude assim, o seu conhecimento na sua edificação, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho hoje sobre como foi o sepultamento judaico de Silvio Santos, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e a sua família. Só um detalhe, que eu vou só comentar aqui, que é o seguinte: quando nós falamos de Silvio Santos, quando nós falamos de todo esse movimento judaico, religioso, de toda essa mídia que teve esses dias em torno da situação do Silvio Santos, que ele partiu, enfim, que ele faleceu, e todo o seu costume e prática religiosa judaica, gente, isso é lindo. Porque você percebe que ele realmente acreditava em Deus, servia a Deus de verdade, tá? E detalhe, dentro do judaísmo, o judeu não celebra a morte, ele celebra a vida, tá? Então, quando você vê um judeu morreu, um judeu faleceu, alguém partiu, os familiares, as pessoas que estão ali, o rabino, enfim, outras pessoas que estão, eles entendem que aquela pessoa voltou para casa. Ela foi estar com o eterno Deus, tá? Então, todo o argumento bíblico acerca da vida, quando você vai estudar o Antigo Testamento, e você estuda, por exemplo, a antropologia bíblica, né? Que é a origem da vida, segundo a palavra de Deus, você percebe ali que Deus criou o homem do pó da terra. A palavra pó da terra, que aparece lá em Gênesis, a palavra pó da terra, e a parmi hadamá, que é a palavra hebraica, ela é poeira lançada ao solo. Ou seja, nós todos somos simplesmente poeira lançada ao solo. Se você pegar a poeira na sua mão, você consegue segurar a poeira? Pouquíssima poeira fica na sua mão, porque o restante da poeira sai pelos vãos dos seus dedos. Então o homem é poeira lançada ao solo, como se Deus pegasse a poeira assim e fizesse isso, jogasse. Isso é a vida humana, é poeira lançada ao solo. Então quando você tem uma consciência bíblica de que você veio da terra, a palavra formou, que aparece lá em Gênesis, que é yatsá, a palavra formou, dá o sentido de que Deus, o Criador, o Eterno, formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Então, quando alguém falece, qual que é a ideia judaizante e cristã também? É que o homem está voltando para a sua origem, que é a terra, e o espírito está voltando para Deus que deu. Ou seja, a vida, ela é um dom dado por Deus. Então, qual que era o pensamento do senhor Abravanel? Do Dom Abravanel? Qual que era o pensamento
de Silvio Santos. Qual que era o pensamento desse fantástico apresentador? O maior apresentador de televisão do Brasil, um empresário, um homem com uma família linda, com uma história linda. Qual que era a ideia dele? Ele tinha gratidão pela vida. Então, a partida de Silvio Santos, na verdade, ele está retornando para casa. Deus deu a ele o dom da vida, ele viveu. E ele, então, tem aí em 1980, na década de 80, na década de 1980, Silvio Santos falando sobre a sua origem, sobre Dom Isaac Abravanel, que é o seu antepassado, né? Enfim, a história dele é muito linda. Então vale a pena você que está assistindo aí, pesquise, estude, tá? Vale a pena, tá bom? Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado, tenha lhe ajudado. E olha, viver é um dom dado por Deus, então viva bem a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, beijo no seu coração. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.